Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós iremos aprender a fazer análises de sentimentos utilizando o Power BI, integrando com uma ferramenta do Azure, que é o Text Analytics do Cognitive Services. Para começar esse vídeo, fui na Google Play, peguei um aplicativo aqui, o TikTok, e basicamente expandi aqui os reviews. Copiei esse link e colei no Power BI, utilizando fonte de dados como da web, tá? E aí você seleciona a tabela correta e a gente consegue aqui ter uma amostragem legal aqui de avaliações, né? Então aqui a gente tem algumas avaliações aqui, né? É, é bom, é bem legal e etc e tal. Bom, primeiro de tudo eu vou começar aqui já limando algumas colunas que não irei utilizar. Então vou selecionar somente a coluna da data e a da avaliação, vou dar um remover outras colunas aqui. Essa coluna eu vou renomear para comentário. E aqui eu vou eliminar os em branco, porque tem pessoas que dão só a avaliação, né? 5 estrelas, 3 estrelas e não comentam, acaba vindo branco. Então aqui a gente tem 20 linhas filtradas, que vai ser o necessário aí para a gente conseguir exemplificar aqui neste vídeo, tá? Então, para quem não tem uma conta no Azure, recomendo demais você criar. Se você é estudante, você pode ter uma licença lá de estudante, tá? Por 12 meses e tal. Eu já tô com a paga aqui, minha licença de estudante expirou. E aqui, a gente vai primeiro criar um serviço para a gente conseguir a API e tudo mais. Então eu posso vir aqui, ó, e digitar o Text Analytics, já apareceu aqui, tá? Ou então, caso esteja aparecendo aqui na sua home aqui, você pode clicar. Como ele é frequente, eu uso sempre, então pode clicar aqui, ó, Text Analytics. E antes de tudo, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar, né, uma API para conexão. Então a gente vem aqui em Create, ele está processando aqui. Legal, aqui eu dou um Continue. E aqui ele já fala qual que é a subscription, né? Paga pelo uso, no meu caso. O meu Research Group, aqui eu tenho um Research Group de estudos. A região Oeste USA, né? Tem o Brasil, né? O sul do Brasil, etc. Eu vou deixar no West USA aqui. O nome, então vou dar aqui o nome de análise sentimentos, tá? E no preço aqui, note que nós temos dois tipos de precificação aqui, no nosso caso. O free, né? Que são 5K de transações por 30 dias e o standard. Então nesse caso a gente consegue aproveitar aqui uma um trial, né, basicamente, para utilizar aqui no nosso dia. Deixa eu mudar aqui o nome, que ele... Análise, vou colocar aqui, análise de sentimentos. Colocar diferente, que eu já tinha criado um com esse nome. Então você pode colocar aqui, meu Deus, tá, porque ele olha no global aqui. Então deixa eu colocar aqui, sei lá, API na frente. Vamos ver se vai apitar. Não, ele está processando aqui e tal. Então a gente pode usar essa licença aqui, tá? Por 30 dias e tal, embora o valor, né? O valor desse serviço é super barato, tá? E, e aí, se você vai utilizar na sua empresa, na sua organização, você pode avaliar. Mas você pode, por enquanto, usar essa daqui, né? O Free F0, tá? Aqui então vou aceitar esse termo, vou dar um review, mais create e vou pedir para criar aqui, ó. Então ele está validando, né? Ele valida e vai criar, ó. Ele está iniciando, né, a implantação e etc. Então daqui a alguns segundinhos o serviço vai estar pronto. Então já volto.
Bom, serviço criado demorou 2 a 3 minutinhos aqui para criar, mas foi criado com sucesso. Então a gente pode vir aqui, ó, para Go to Resource, tá? E já tem um serviço criado aqui no Kickstart. A gente já tem aqui uma documentação, como, né, integrar com as principais linguagens aí e etc, tá? Então isso daqui você pode dar uma explorada nisso, e aqui a gente tem Case and Endpoints, tá? E aqui a gente tem, né, nossa chave 1, chave 2, a nossa localização, West USA, e o endpoint aqui, tá? Que é o que a gente vai utilizar para fazer a integração aqui com o nosso Power BI. Eu também vou deixar na descrição o link dessa documentação aqui, tá? Que ele ensina como fazer a integração com o Power BI, tá? E aqui ele já dá um pouco de mão beijada aqui o script, tá? Então aqui eu posso integrar com alguns serviços aqui, né? Que é o key phrases e outros serviços dessa API, tá? O que a gente vai usar no caso aqui é o de sentimentos, que é esse script aqui, ó. Basta copiar e no Power BI, botão direito, consulta nula, tá? Venho no editor avançado e substituo todo esse código aqui pelo código que está copiado na minha memória. E aqui a gente vai fazer a substituição aqui, ó, da API, né? Coloque sua API aqui e do domínio customizado. Então, a gente vem aqui na nossa API e posso já de cara copiar essa key1 aqui e colar aqui onde ele está pedindo, dentro das aspas, né? Então colei e agora eu vou colar o domínio aqui, que dependendo da sua região muda. Então vou copiar esse domínio, dependendo da região que você colocou lá, né? Eu coloquei West lá, poderia ter colocado Brasil e etc. Então coloca aqui, dou um Ctrl V, tá? E aqui, caso o seu texto esteja em português, você tem que alterar aqui de EN para PT. No meu caso está em português, então vou fazer essa alteração. Dou um concluído e perceba que ele já colocou como um parâmetro aqui, né? Então vou nomear esse parâmetro aqui, ó, para API Text Analytics, ok? Text Analytics. Vou dar um Enter. Acho que o Analytics está errado, rapaz. Deixa eu pegar o nome aqui. Enfim, deixar só API Azure. API Azure. Ok, tá ótimo. Tá. E aqui na minha base aqui que eu já fiz o tratamento, eliminei as colunas desnecessárias, etc. Eu virei aqui em adicionar, tá? Invocar função personalizada. Por quê? Porque ele vai, eu vou chamar esse parâmetro que a gente criou e ele vai fazer isso linha a linha, tá? Então aqui, ó, invocar função personalizada, posso dar um nome aqui, ó, resultado, tá? Consulta de função, que eu vou chamar a função que eu acabei de criar, e de qual coluna, né, ele vai fazer essa análise aí, qual o text. Então vou colocar aqui, ó, coluna comentário, tá? Dou um OK. Aqui ele vai pedir editar credenciais, vou usar o método anônimo, dou um conectar, porque eu já estou autenticando usando minha chave da API, ok? E aí deixa ele rodar aqui, ele vai a parte de informações de privacidade de dados, beleza, vou colocar aqui ambos como público e dou um salvar e peço para ele atualizar. Então vamos aguardar um momentinho aqui e pronto, eis que temos aqui a nossa coluna com resultado, falando se
é um resultado, uma análise de sentimento mista, se é negativa, positiva, se é neutra. Nesse caso aqui a gente não tem neutra, a gente tem o mixado, o negativo e o positivo, tá? Aqui eu só vou adicionar um parâmetro aqui, ó, vírgula type text, já para setar para ele que o tipo dessa coluna é um tipo de texto. Então ele já alterou aqui. E veja só que interessante, né? Então aqui, ó, bom, mas o TikTok poderia melhorar na solução de problemas e tal. Isso aqui é uma resenha grande, né? Ele identificou aqui como negativo. Vamos pegar um caso positivo aqui, ó. Eu amei, muito bom. A pessoa demora um pouco para ganhar curtidas, etc. Ou seja, o algoritmo, né? Ele reconheceu isso daqui como um comentário positivo. Então a gente tem essa mescla aqui, tá? E agora eu vou fechar e aplicar aqui. Vamos plotar esse resultado só para a gente entender aqui no contexto como que ficou esse resultado. Então, está carregando aqui minha base, o de calendário, dados carregados. Vamos fazer o relacionamento aqui rapidinho. Então, aqui de data para data, um para muitos, beleza. Aqui vou formatar aqui rapidinho o formato de data aqui, tá? Formato de data, colocar aqui, classificar, para ele ficar certinho, embora aqui a gente só tem 2 meses aqui, né? Ferramentas da tabela, marcar como uma tabela calendário, super importante, todo vídeo eu friso isso, tá? Então estou marcando aqui como uma tabela calendário, validado, beleza, foi. Aqui na parte da fato, vou colocar aqui como data abreviada. E aqui eu vou criar uma medida aqui, só um count rows aqui, né? Para a gente conseguir utilizar essa informação. Então aqui, quantidade, um count rows dessa fato aqui. Fato base, comentários TikTok. Beleza, número inteiro, certinho. Então aqui eu vou utilizar este gráfico, né? O barras horizontais empilhados. E aqui no eixo posso colocar aqui o ano-mês. Além disso, a gente pode trazer a quantidade e o resultado aqui. O resultado. E olha só que legal, né? Deixa eu só colocar o rótulo aqui. E colocar aqui 2 casas decimais, né? Então, olha só, que interessante o resultado aqui que ele trouxe. Em setembro de 2021, então, teve 57% das avaliações foram positivas, 14% foram negativas e 29% foram mistos, né? E em outubro, o número foi bem menor, né? Foi 31% de avaliações positivas, tá? Então aqui a gente vê a diferença mês a mês, a gente pode fazer vários comparativos com isso daqui, várias análises sendo extraídas deste resultado. E como vocês viram, super simples integrar o Power BI com essa análise do Cognitive Services. Muito fácil, vou deixar os links aqui na descrição, tá? Se você quiser dar uma lida nessa documentação aqui, ele ensina passo a passo, como integrar com outros serviços, né? Que é as frases principais, né? As frases chaves ali, as palavras-chaves, né? E outros serviços aí do Azure, tá? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de avaliar, deixando o seu gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e não deixe de comentar aí se deu certo ou não, tá? Algum tipo de feedback bastante importante. E por hoje é isso. Vou nessa e falou!